Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java básico. Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios da aula 13, que é sobre operadores e leitura de dados do teclado. Basicamente a gente vai começar a fazer os nossos primeiros programinhas, baseado em todo o conteúdo que a gente já viu até agora no curso. Então, variáveis, operadores, leitura de dados do teclado. A lista de exercícios dessa aula está no SlideShare, no link que está aí na tela. Também vou deixar o link na descrição do vídeo. Vamos começar então a resolução de exercícios. Bem, eu já fiz o download da lista e eu tô com ela aberta. Para essa aula eu vou estar utilizando o NetBeans, tá? O pessoal fala que eu só uso o Eclipse, mas para resolução de exercícios então eu vou usar o NetBeans para vocês verem que é basicamente a mesma coisa que o Eclipse, não tem muita diferença. É questão de gosto pessoal mesmo, qual ideia você utiliza, o Eclipse ou o NetBeans. Mas ambos são muito parecidos. Então, vamos começar aqui com o primeiro exercício. Aqui no NetBeans, eu vou criar um novo pacote, que seria o aula 13 Labs, tá? E vou criar aqui uma nova classe, chamada de Exer01. E aqui o pacote é o Labs. E pronto. Só que aqui no NetBeans ele não cria o Public Static Void Main pra gente, né? Então, a gente vai fazer isso na mão. Vamos ver então o que o exercício 1 está pedindo. Faça um programa que mostre mensagem Alô Mundo na tela. É basicamente fazer um system.out.println Alô Mundo. Então, a gente vem aqui, system.out.println com a mensagem Alô Mundo. Ponto e vírgula, salvei. Para a gente executar, a gente pode clicar aqui, olha, no play, e aqui tem aqui o Hello World. O NetBeans é um pouquinho diferente do Eclipse nesse caso, porque ele faz o build e depois ele mostra aqui, mas esse output aqui seria a mesma coisa que o console do Eclipse. Vamos para o exercício 02. Então, aqui, nova classe, exercício 02, tá? Para facilitar, eu já vou deixar esse cara aqui copiado. Pronto. Public Static Void Main. Vamos ver o que o exercício 02 está pedindo. Faça um programa que peça um número e então mostre a mensagem, o número informado foi. Então, aqui basicamente a gente precisa ler o número do teclado e mostrar esse número na tela. Então, para a gente fazer isso aqui, a gente vai precisar do scanner scan, new scanner system.in. Aqui o NetBeans também fica vermelhinho, então a gente clica aqui nessa luzinha e ele pede, e a gente pede para importar a classe scanner. E aqui a gente então faz o system.out.println para entre com um número. Vou pedir para entrar com o número inteiro, porque aí a gente especifica qual que é o tipo de número que a gente quer. Aqui é println. Aqui então a gente vai ler o número, que no caso seria utilizando o método nextInt da classe scan, né, que a gente aprendeu como ler o inteiro. E aqui o system.out.println, nós vamos fazer um output, o número informado foi, dá 2 pontinhos, um espaço, e a gente entra com o número aqui. E aqui então a gente vai pedir para executar. A gente pode vir aqui, clicar na classe e run file, que seria, nesse caso é o Shift F6 aqui no meu computador, tá? Que também é um atalho para a gente poder executar.
Então, entre com o número inteiro. 10, o número informado foi 10. Bem, vamos continuar então com o exercício 3. Vou criar aqui uma nova classe. Exercício 3. Aqui eu já vou pegar o public static void main. Vamos ver então o que o exercício 3 está pedindo. Faça um programa que peça 2 números e imprima a soma. Então, a gente vai ler do teclado 2 números, fazer a soma utilizando o operador de soma, né, que seria o mais, e imprimir na tela o resultado. Quando a gente está fazendo esses exercícios, né, já que eu estou fazendo aqui a correção com vocês, pode ser que você tenha feito de uma maneira diferente do que eu estou fazendo aqui, não tem problema. Na programação tem disso mesmo, né? Cada um pensa de um jeito, então você pode ter pensado na resolução de uma outra maneira. E eu penso de um jeito, então eu estou pensando na resolução aqui de uma maneira. Mas existem várias formas da gente fazer a mesma solução para o exercício, tá? Então, por exemplo, ler 2 números do teclado. A gente pode ler um de cada vez. Ou, por exemplo, a gente pode ler os 2 de uma vez só. Lembra que na aula passada, quando a gente fez o exercício sobre leitura de teclado, a gente imprimiu, a gente entrou com várias informações numa mesma linha e depois foi lendo uma a uma. Dá para fazer daquele jeito, ou a gente pode entre com o primeiro número, ler o número, entre com o segundo número e ler o número também. Não tem importância, são maneiras diferentes de resolver o exercício que vão chegar, o importante é a gente somar 2 números e mostrar na tela. Então, o resultado aqui é que é o importante. Então, aqui a gente vai ler new scanner system.in, ele vai reclamar e a gente vai importar. Aí aqui a gente vai ler system.out.println, aqui deu não. Aqui então entre com o primeiro número. E aqui a gente vai ler o número 1. Pode ser um int, um double, né? Você que escolhe. O importante é a gente entrar exatamente com o tipo de número que está sendo pedido aqui. Por exemplo, aqui vai ter que ser se a gente usar o next int, aqui a gente tem que entrar com inteiro, não dá pra gente entrar com um double, por exemplo, tá? Então, entre com o segundo número e aqui o num 2. E vocês podem ver que o NetBeans, assim como o Eclipse, ele também tem o autocomplete, né? Que a gente aperta aqui, por exemplo, scan ponto, ele mostra aqui também quais são as opções que a gente pode utilizar. E mostra também a documentação, assim como no Eclipse. Aqui, então, a gente pode criar uma variável resultado ou pode imprimir diretamente na tela, não tem importância. Só vou aqui para ficar um pouquinho mais organizado. Aqui, então, a soma dos números e aqui o resultado. E a gente pode, então, executar esse programinha aqui, que é o run file. Então, entre com o primeiro número 1, entre com o segundo número 2, a soma dos números é 3. E a gente tem aqui o programinha feito. Vamos para o exercício 4. Aqui, só copiar o public static void main. Vamos ver o que o exercício 4 está pedindo. Faça um programa que peça as 4 notas bimestrais e mostre a média. Então, aqui é basicamente já fazer o que a gente fez no exercício anterior, só que ao invés de ler 2 números, a gente vai ler 4 notas. E mostrar a média, que seria a soma, e dividir por 4. Então, vamos lá, scanner, scan, next, new scanner, system.in. Aí, aqui
add import, system.out.println, entre com a primeira nota. E aqui a gente vai ler. A nota, ela pode ser quebrada, né? Pode ser um 9,5, pode ser um 8, pode ser um 5,4. Então, a gente pode usar um double. Aqui, nota 1. Então, vai ser scan.nextDouble. E a gente vai fazer isso aqui 4 vezes. Então, aqui, nota 2, nota 3, nota 4... Entre com a segunda nota, entre com a terceira nota, entre com a quarta nota. Aqui, então, a média, que vai ser nota 1, mais nota 2, mais nota 3, mais nota 4. A gente vai colocar isso aqui entre parênteses, que é para fazer a soma primeiro, tá? E a gente divide aqui por 4. Aí, aqui no final, é só a gente mostrar a média. Que seria a média a média é espaço média. Então, aqui a gente vai executar. Entre com a primeira nota, 10, 9, 8, 7, então a média dá 8,5. Vamos então para o exercício 5. Aqui então eu vou pegar o Public Static Void Main. E vamos ver o que o exercício 5 está pedindo. Faça um programa que converta metros para centímetros. Então, vamos lá. A gente vai entrar com um metro, né? Uma quantidade de metros, e a gente vai fazer o output em centímetros. Então, aqui também a gente vai precisar da classe Scanner. A gente vai importar, né? O import está aqui. Aqui a gente vai fazer um system out println entre com a quantidade de metros. E metros também, ele pode ser um número quebrado, né? Então, pode ser um double. E aqui um scan next double. E agora a gente faz a conversão, né? Que é a quantidade de centímetros. A gente sabe que 1 metro são 100 centímetros, né? Então, basta a gente pegar esse número, né? Que seria a quantidade de metros, e multiplicar por 100. Bem simples. E aqui a gente system.out.println. Aqui nós vamos entrar, ó, metros, tantos metros, né? Aí eu vou botar aqui metros é igual a centímetros, né? Que seriam tantos centímetros. Aí aqui centímetros. Aqui tá faltando um mais também. E aqui a gente pode executar. Então, por exemplo, 2,5 metros seriam 250 centímetros. Vamos para o exercício 6. Aqui eu também vou copiar o Public Static Void Main, só para facilitar. Vamos ver o exercício 6. Faça um programa que peça o raio de um círculo, calcule e mostre a sua área. Então, vamos lá. Scanner, scan, new scanner, system.in.
Então, system.out.println entre com o raio do círculo. E aqui a gente vai ler qual que é o raio. Então, é scan.nextDouble. Aqui a gente vai importar também, esqueceu de importar, senão ele não vai sair esse errinho. Então, vamos lá, nós temos que calcular a área do círculo, né? Dado o raio, calcula a área. E aí, para quem não lembra, área círculo então aqui, ó, a área A de um círculo pode ser expressa matematicamente por a área igual a π multiplicado pelo raio ao quadrado. Vamos lá então. O π, o valor de π é 13.14 alguma coisa, né? Só que no Java nós temos esse valor no Java. Existe essa classe Math, que seria uma classe que ela fornece pra gente várias funções, vários métodos pra gente calcular seno, cosseno, fazer potência, né? Raio ao quadrado, raio ao cubo, raio à quarta potência, quinta potência, etc. Pra gente não ter que fazer esse cálculo todo na mão, tá? Pro valor de π, o valor de π é uma constante, né? É um valor que não vai mudar, o π tem 13.14 alguma coisa e, né, acabou. Isso se chama constantes no Java. Nós vamos fazer uma aula só para constantes, eu ainda não falei sobre isso para vocês, mas quando você acessa aqui, olha, ele tem o valor de Euler e também tem o valor de π. A gente pode utilizar aqui, então aqui já tem o nosso 3.14, tá? Então a gente multiplica esse valor pela potência do raio ao quadrado. A gente pode fazer raio versus, né, raio vezes raio, não tem importância, ou a gente pode utilizar o pole. Aqui o primeiro que a gente vai passar o raio e aqui qual que é a potência. No caso a gente quer ao quadrado. E ele faz o cálculo pra gente. Tudo que a gente tem que fazer aqui agora é fazer o output disso daqui. Essas classes no Java, né? Existe no Java, existe em outras linguagens também, mas não exatamente como essa. Essa aqui é específica para o Java, que são classes utilitárias. Quando a gente for aprender sobre orientação a objetos, a gente vai ver sobre os métodos e a gente vai aprender sobre métodos e a gente vai aprender também sobre variáveis estáticas. E aí a gente fala um pouco mais sobre constantes, a gente fala mais sobre como é que a gente pode utilizar funções assim. E a gente vai construir uma pequena classe matemática também aqui pra gente. Mas isso é daqui a umas 10 aulas por aí. Nós vamos ver direitinho como implementar. Por enquanto, saiba que isso daqui existe. Então, vamos fazer o output, a área do círculo então, área. Então, aqui a gente pode executar. A área do círculo, o raio é 3. Então, a área do círculo seria aí 28,27. Vamos para o exercício 7. Aqui eu vou copiar o public static void main. Vamos ver o que o exercício 7 está pedindo. Faça um programa que calcule a área de um quadrado e em seguida mostre o dobro dessa área para o usuário. Então, vamos lá de novo. Scanner, scan, new scanner, system.in. Opa! Ele está pedindo para calcular a área de um quadrado.
A área de um quadrado, vamos lá de novo, área quadrado. Olha só, a área do quadrado é lado ao quadrado, então a gente precisa do lado do quadrado. Então aqui a gente vai pedir para o usuário entrar com o lado do quadrado, né? Entre com o tamanho do lado do quadrado. E aqui também pode ser o número quebrado, a gente vai ler um double. Aqui, olha, se vocês quiserem que apareça essas opções, é só vocês apertarem Ctrl espaço, tá? E aí aparece Next Double, que seria o autocomplete. Então, olha, a área é lado vezes lado. A gente pode utilizar o lado vezes lado mesmo, ou a gente pode utilizar aquela classe Math do Java para fazer esse cálculo pra gente. Então, vamos se acostumar, né, a utilizar. Então, tá aqui, lado ao quadrado. Nós temos a área. Só que, vamos fazer o output aqui, só pra ficar mais bonitinho. A área do quadrado aqui nós vamos colocar área. Só que o exercício também pede pra gente fazer o output do dobro da área. Então, o dobro da área do quadrado é a área vezes 2. Então, eu vou botar aqui um parênteses para ficar mais bonitinho, né? Que seria o dobro. Então, é só a gente fazer o output aqui, área vezes 2. Então, a gente vai executar. Então, por exemplo, 2, a área 4 e 4 vezes 2, 8. Vamos para o exercício 8. Vamos lá. Public Static Void Main. Vamos lá para o exercício 8. Faça um programa que pergunte o quanto você ganha por hora e o número de horas trabalhadas no mês. Calcule e mostre o total do seu salário no mês. Então, vamos voltar aqui. Scanner, scan, new scanner, system.in. E aí, a gente começa a perguntar o que a gente precisa, né? System.out, println, entre com o valor hora. Só para se livrar desse erro aqui, ok? Então, vai ser o valor hora, scan.nextDouble. Uma coisa que eu quero que vocês reparem é que o nome das variáveis que nós estamos criando, elas sempre significam alguma coisa. Então, a gente não está criando uma variável A, B, C, ou D, ou E, etc. É sempre o valor hora, nota 1, nota 2, nota 3, lado, área. Ou seja, quando outra pessoa for ler esse programa, esse aqui é o valor hora. Significa alguma coisa, né? Você não precisa ficar colocando várias descrições, vários comentários do que significa cada coisa no programa. E isso é muito bom porque ajuda na leitura, né? Melhora a leitura do programa que você está escrevendo. E se no futuro uma outra pessoa tiver que dar manutenção, tiver que ler esse programa e fazer alguma mudança, é muito mais fácil para essa outra pessoa. Então, print. Então, sempre fica atento a isso, sempre tenta utilizar nomes de variáveis que signifiquem alguma coisa para o programa, porque isso facilita bastante a leitura. E o coleguinha que um dia for dar manutenção no seu programa agradece, né? Da mesma forma que você também pode dar manutenção em algum outro projeto que não foi você que fez, né? Isso é muito comum quando a gente trabalha em empresa, você dá manutenção em alguma coisa que já estava lá, já existe antes de você entrar na empresa, e facilita bastante na leitura do programa, tá?
Vamos continuar aqui, olha, print LN. Agora a gente precisa entrar com as horas trabalhadas. Entre com a quantidade de horas trabalhadas no mês. Aqui, então, vai ser double horas, scan, next double. O salário, então, aqui, ó, o salário vai ser o valor hora vezes as horas trabalhadas no mês, né? Você pega o valor que você ganha por hora, multiplica pela quantidade de horas que você trabalhou no mês e tem o seu salário, né? Então, aqui, ó, system.out.println, o salário é de... E aqui tem salário. A gente vai executar esse programa aqui. Então, valor hora, sei lá, eu ganho 50 reais. A quantidade de horas trabalhadas no mês, 200 horas. Então, seu salário vai ser de 10 mil. Tá? Então, mais um programinha feito. Vamos para o programinha 9. Só entrar aqui com public static void main. Aqui o exercício 9, faça um programa que peça a temperatura em graus Fahrenheit e transforme e mostre a temperatura em graus Celsius. E ele já dá a fórmula aqui, que seria 5 vezes Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, vamos lá. Scanner, scan, new scanner, system.in. Aqui nós vamos pedir para entrar com a temperatura em Fahrenheit. Entre com a temperatura em Fahrenheit. Aqui, import. Então, aqui o double. Pode ser o Fahrenheit, eu vou usar o F aqui, tá? Só para facilitar a gente pegar a fórmula. Next double. E aqui a temperatura em Celsius é... Vamos voltar aqui, vamos copiar isso daqui. Ou você digita. Deixa eu copiar aqui, aqui. Esse F aqui é minúsculo, né? Então, 5 vezes Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Nós temos aqui a fórmula pronta. Então, out.println, a temperatura. Aí, aqui a gente pode colocar o Fahrenheit. Aqui um espaço, Fahrenheit é igual a... Aqui nós vamos colocar o C de Celsius e aqui Celsius. Então, a gente pode executar. 90 vai dar mais ou menos 30. Então, tá aqui, temperatura de 90 Fahrenheit, que seria muito quente, né? 32 graus. Exercício 10. Deixa eu fechar todos esses aqui. 10. Só pegar o public static void main aqui para facilitar. Vamos ver o exercício 10. Faça um programa que peça a temperatura em graus Celsius e mostre em graus Fahrenheit. Então, aqui é praticamente o contrário do que a gente fez no exercício 9. Então, olha, para facilitar, eu vou copiar e a gente só vai ter que mudar a fórmula, né? Ok. Então, aqui, entre com a temperatura em Celsius. Em Celsius.
Aqui então vai ser o C, aqui então vai ser o F, aqui vai ser o C primeiro, C, e depois aqui vai ser o F, aqui o F. A gente só precisa agora da fórmula de Celsius para Fahrenheit. Então, ó, Celsius para Fahrenheit. Fahrenheit, fórmula. Vamos pegar aqui da Wikipedia. Aqui, olha, graus Celsius para graus Fahrenheit. Na verdade, a gente quer graus Fahrenheit para Celsius, que seria Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8, segundo o Wikipedia. Então, a gente pode copiar esse carinha aqui, vir aqui no nosso programinha. Não, na verdade, tá errado, né? A gente quer de Celsius para Fahrenheit, é esse daqui. Então, a gente vem aqui. Esse C aqui é minúsculo, multiplicado por 1,8 mais 32. Como no Java, a precedência de operadores é de multiplicação, isso aqui seria a mesma coisa que colocar isso daqui, tá? Então, aqui, olha, nós vamos rodar o programinha agora. Cadê o 10? E aí, a temperatura em Celsius. Vou colocar aqui 32, que vai dar perto de 90, como foi o exercício que a gente fez na aula passada. Tá? O exercício passado. 90 deu 32 ponto alguma coisa, então 32 vai dar perto de 90. Vamos lá para o exercício 11 agora. Vou copiar o Public Static Void Main para facilitar. Então, vamos lá, exercício 11. Faça um programa que peça 2 números inteiros e o número real. Calcule e mostre o produto do dobro do primeiro com metade do segundo, a soma do triplo do primeiro com o terceiro e o terceiro elevado ao cubo. Então, vamos por parte. A primeira coisa é entrar com 2 números inteiros e um número real. Então, vamos lá. Scanner. Scan, new scanner, system.in. E aí, vamos entrar com os números aqui agora. Print ln. Entre com um número inteiro. Deixa eu importar. Aqui, então, vai ser o número 1, que é o scan next int. Next int. Nós vamos fazer a mesma coisa, que nós precisamos de um segundo número inteiro. Entre com um outro número inteiro. E aqui a gente precisa de um número 3 também, só que aqui vai ser um double. E aqui é next double, entre com o número real. E aqui, então, a gente começa a calcular os resultados que ele pede. O primeiro é o produto do dobro do primeiro com a metade do segundo. Então, vamos lá, voltar aqui. Int resultado 1. Ele quer o produto do dobro do primeiro, que aqui seria vezes 2. Na verdade, é o dobro do primeiro, né? Então, peraí, ó. O dobro do primeiro, que foi vezes 2, com o produto da metade do segundo. Então, aqui é a metade do segundo, que seria número 2 dividido por 2. Então, a gente tem aqui o primeiro resultado. O segundo é o triplo do primeiro. Então, vamos lá. Int resultado 2, que seria o triplo do primeiro, vezes 3. Com o que ele pede aqui? Com a soma com o terceiro.
Então, aqui a soma com o terceiro. Só que o terceiro, ele é double. Então, aqui não pode ser int, tem que ser double. E o outro é o terceiro elevado ao cubo. Então, aqui tem que ser um double também. Resultado 3, que é o terceiro elevado ao cubo. Pode ser número 3 vezes número 3 vezes número 3. Ou a gente pode usar aquele math whole, que aqui seria o número 3 elevado a 3, para facilitar e ficar mais bonito e elegante. E aqui, então, a gente só faz os outputs. System.out, .println, resultado 1, né? Aqui, resultado 1. Aí a gente pode Ctrl+C, Ctrl+V nos outros. Resultado 2, resultado 3. Resultado 2, resultado 3. E aqui, então, a gente executa. Então, por exemplo, 1, 2 e 3.3, com todos os resultados aqui. Bora pro exercício 12. Eu vou copiar já o scan também, porque, né, facilita a nossa vida. Que aqui já fica com ele. Vamos para o exercício 12. Tendo como dados de entrada a altura de uma pessoa, então vamos lá, altura de uma pessoa. Então, system.out, .println, entre com a altura. E aqui a gente lê a altura. Ok. Então, a entrada, a altura de uma pessoa, construa um algoritmo que calcule seu peso ideal usando a fórmula 72,7 versus altura menos 58, que é o peso ideal. Então, eu vou copiar esse carinha aqui. Aqui, então, nós vamos calcular o peso ideal, que é aquela fórmula ali. Então, só para ficar mais bonitinho, né? A gente dá um espaço. E pronto, a gente só tem que fazer o output agora. O peso ideal é peso ideal. A gente pode executar também esse carinha aqui. Então, por exemplo, uma pessoa com 1,80, o peso ideal é de 72 quilos. Vamos para o exercício 13. Então, vamos lá, o exercício 13, o que ele está pedindo? Faça um programa que pergunte o quanto você ganha por hora e o número de horas trabalhadas no mês. A gente já fez esse exercício no 8, então, para facilitar, é basicamente a mesma coisa que a gente fez no exercício 8. Então, deixa eu copiar aqui o que foi feito no exercício 8 e colocar aqui. Então, tá, a gente já tem, entra com o valor hora e entra com a quantidade de horas trabalhadas no mês. E aí, ele pede que calcule o salário bruto. Então, o salário bruto vai ser isso daqui, salário bruto. Aqui é salário bruto. Ok. E depois ele pede o quanto que pagou de INSS, sendo que INSS é de 8%, 8% para o INSS. Então, vamos lá. O double INSS, que seria o salário bruto dividido por 100 vezes 8, né, que seriam 8%. Depois ele pede para calcular o quanto pagou para o sindicato, que são 5%. Então, vamos lá. O sindicato são 5%. Sindicato, que é a mesma coisa, dividido por 100 versus 5. E depois ele pede o salário líquido, que é os descontos
né? O salário líquido seria o salário bruto menos o IR de 11%, INSS de 8% e o sindicato 5%. Então, tá faltando a gente calcular aqui o imposto de renda, que seria de 11%. Então, aqui eu vou colocar o IR, que seria de 11%. O total de descontos seria o INSS, mais o sindicato, mais o IR. E o salário líquido seria o salário bruto menos o total de descontos. E aqui é só a gente fazer aqui o output. Peraí, aqui para facilitar, system.out, .println. Só vou deixar isso aqui. Então, seria... Vamos fazer o output de tudo. Então, INSS, sindicato, IR, total desconto, salário líquido. Então, vamos lá. INSS. Vou dar 2 pontinhos aqui para ficar mais bonito. Aqui seria o sindicato. Aqui seria o imposto de renda. Aqui seria o total de descontos. E aqui seria o salário líquido. E pronto, a gente pode executar o programinha agora. Vamos entrar com as mesmas informações que a gente entrou lá no exercício 8, que foi com 50 do valor hora e 200 horas trabalhadas no mês, que deu 10.000, mais aqui as outras informações, 2.400 de desconto, salário líquido 7.600. Vamos para o... acho que é o último exercício. Vou copiar aqui só para facilitar. Então, vamos lá para o exercício 14. Faça um programa que peça o tamanho de um arquivo para download e a velocidade do link da internet. Então, vamos lá e fazer isso daqui. System.out.println. Entre com o tamanho do arquivo. E system.out.println entre com a velocidade da internet. Aqui faltou 2 pontos. Então, olha, o tempo vai ser basicamente o tamanho do arquivo dividido pela velocidade da internet. System.out.println tempo de download é tempo. E eu acabei fazendo porque eu já tinha lido o exercício, eu acabei não fazendo com vocês. Mas olha só, ele está pedindo aqui o tempo aproximado de download do arquivo usando esse link. Então, se a gente for executar, por exemplo, o tamanho do arquivo é de 20 e a velocidade da internet é de 10, então tá mais ou menos 2 minutos para poder fazer o download. E com isso, a gente fecha a nossa lista de exercícios. Bem, o código-fonte tá no GitHub do curso. O link do curso com todas as aulas publicadas está na tela, também vai estar na descrição do vídeo. Contato. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da correção de exercícios. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima.